Olá para todos, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e a nossa temática deste vídeo será a forma como são vistos ao longo da história os transtornos mentais. Então, de maneira breve e bem superficial, vou estar tentando trazer a forma como se mudou a visão acerca dos transtornos mentais ao longo da nossa história. Então, o que ocorre? No início da história, bem antigamente, anterior inclusive à era medieval, nós tínhamos uma situação onde os transtornos mentais eram vistos por uma visão religiosa. Então, o que ocorria muito? Uma pessoa que tinha um transtorno mental, seja qual for ele, acabava sendo interpretado isso como uma possessão demoníaca, coisas do gênero. E isso era inclusive tratado muitas vezes de maneiras bem drásticas, inclusive com assassinatos, coisas que para a nossa visão atual de sociedade, para o nosso contexto contemporâneo, são impensáveis, apesar de ainda serem realizadas em certos locais, em certas culturas. Mas aí entrar em uma questão de bom ou ruim, estamos vendo a partir da nossa perspectiva e da nossa cultura. Enfim, então, com o passar dos anos e o desenvolvimento do conhecimento humano, essa questão de possessão demoníaca foi diminuindo. Como eu disse, ainda permanece até hoje, mas já se buscou outras argumentações, entraram vários pensadores, filósofos que estudaram a respeito da loucura, que buscaram entender o que levava esse sujeito a ter certas atitudes, certos distúrbios, e isso alterou um pouco a visão de transtornos mentais ao longo da nossa história. Então, durante a época medieval, ainda se ocorria muito de se interpretar a loucura como uma questão de possessão demoníaca, mas isso cada vez foi diminuindo mais, até as eras ali do iluminismo, onde já se começou a ter uma visão bem diferente da situação e aonde se iniciou um outro processo em relação à visão de loucura e de transtornos mentais. Então, de início, o que ocorria? Era visto como uma possessão demoníaca e era ser realizado rituais religiosos e, em geral, essa pessoa acabava sendo assassinada ou sofria alguns processos de tortura que se entendia como exorcismo do demônio, coisas bem drásticas, como eu disse, que perante nossa cultura atual são vistas assim de maneira horrenda. E posteriormente se criou uma nova mentalidade de que isso não seria necessariamente uma possessão demoníaca, mas teria algum outro tipo de situação ali, provavelmente uma doença. Quando se iniciou essa visão de doença, começou-se o processo de afastamento social. Então, o que aconteceu? Essas pessoas que anteriormente eram exorcizadas, agora começam a ser afastadas da sociedade. Aí se começa algumas situações, como por exemplo colocar esses indivíduos em um navio e mandar esse navio para o alto mar. Começam-se processos de trancar esses indivíduos em um local e deixá-los lá trancados, inclusive até morrerem de fome. Iniciam-se várias outras formas de se trabalhar com esses transtornos mentais, afastando-se esses indivíduos da sociedade. Posteriormente, viria uma compreensão de que essas doenças talvez tivessem uma forma de ser tratadas. Não que isso tenha melhorado muito a situação desses doentes, entre aspas. E veremos um pouquinho mais à frente o porquê, entre aspas. Porque os tratamentos que eram propostos devido a um completo desconhecimento do psiquismo humano, o psiquismo humano ele vem sendo estudado de uma maneira mais enfática nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, e ainda não temos uma compreensão tão boa acerca dele. Então eu costumo brincar que a mente humana é uma caixa de Pandora, porque realmente quando você abre você não sabe o que vai sair dali de dentro. É uma coisa bem complexa e que pode ter coisas inesperadas. Aí, quando se desenvolveu essa ideia de se tratar esses doentes mentais,
se desenvolveram diferentes formas de tratamento. Não que necessariamente as formas de tratamento fossem agradáveis. Então aí se desenvolveram formas de tratamento bem drásticas, que eram literalmente torturas, praticamente torturas medievais, acerca desses indivíduos. E eu vou estar gravando posteriormente um vídeo falando justamente a respeito dessas algumas dessas formas de tratamento que foram realizados aí durante a história no psiquismo humano. Entendo-se que esses tratamentos eram feitos por psiquiatras. Não tenho nada contra a medicina psiquiátrica, ao contrário, acho ela fascinante, ela trabalha em conjunto com a psicologia, é importantíssima no tratamento de muitos pacientes, porém, assim como a psicologia cometeu inúmeros erros e fez atrocidades com animais para ter descoberto novas informações, do mesmo modo a própria psiquiatria também fez atrocidades com humanos para chegar ao que ela é hoje. Então é necessário que não ignoremos os erros do passado para não tornar-nos a cometê-los. Quem ignora seu passado tem aquela velha história que sempre a própria matéria, o conteúdo de história nos traz. Um indivíduo que ignora sua história está fadado a repeti-lo. Então não podemos ignorar os erros do passado, é necessário compreendê-los para que não repitamos eles. Enfim, se veio essa ideia de tratamentos novos, mas não se retirou a ideia de afastamento social. Então, ao longo de anos, pacientes foram trancados dentro de hospitais psiquiátricos, manicômios, hospícios, levam diferentes nomes, mas com a mesma finalidade. E a finalidade base é afastar indivíduos incômodos da sociedade. Então, eram indivíduos com transtornos mentais, que em geral faziam os familiares passarem por situações constrangedoras, e isso gerava com que esses familiares quisessem afastar esses indivíduos. Então, quem tinha uma condição financeira melhor internava esses indivíduos em hospitais psiquiátricos, que eram verdadeiros depósitos de pessoas. Então, não se tinha a mínima preocupação com dignidade dentro dessas clínicas e hospitais psiquiátricos antigos. Realmente os pacientes eram tratados como lixo, ou até pior. O lixo ainda é reciclado, ainda as pessoas têm um certo cuidado com o lixo, e esses pacientes realmente muitas vezes não recebiam cuidado algum. Passavam e ainda passam, infelizmente até hoje, apesar de estar proibido, ainda existem algumas situações bem complicadas. Hoje não tanto com hospitais psiquiátricos, porque se proibiu a abertura de novos hospitais psiquiátricos. Então esses pacientes já se tem uma nova visão acerca dos transtornos mentais, mas existem clínicas para tratamento de drogados, clínicas de tratamento de alcoólatras, que não deixa de ser um drogado, e que realmente realizam tratamentos muito semelhantes ao que os hospitais psiquiátricos da antiguidade, não da antiguidade, os hospitais psiquiátricos aí de 50 anos atrás ou até menos faziam. Então, o que ocorreu? Esses pacientes eles foram afastados da sociedade, mas ainda sofriam terapias de choque, com água, coisas bem escabrosas assim, e que são inconcebíveis pela nossa cultura e compreensão social atual. E aí, posteriormente, isso evoluiria de um modo a se eliminarem essas terapias, chamadas terapias, mas que eram verdadeiras torturas, e se prestar acompanhamento psicológico, se prestar acompanhamento médico de realmente drogas farmacêuticas. Então se começou a administrar medicamentos para um controle maior de certas atitudes, de certa impulsividade. Começou a se ter uma visão do tratamento psicológico, então que além do acompanhamento psiquiátrico, de medicação farmacêutica, esses pacientes têm um acompanhamento psicológico, de tratamento psicológico realmente, um acompanhamento com um psicólogo. E posteriormente se veio já uma nova consciência também de não se afastar esse sujeito da sociedade. Essa consciência de afastar da sociedade até hoje muitos têm. Então infelizmente até hoje você vê muitos afirmando, quando vem um indivíduo com transtorno psíquico, afirmando, porque que não internam e deixam lá. Como se realmente o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, ele tem transtorno, então ele não faz parte da minha sociedade.
E não é assim. Todos temos transtornos mentais, o que muda é o grau. E aqui é uma afirmação bem generalista e que gera muitas críticas e que muita gente vai cair em cima. E se você quer criticar, também tem aí no YouTube espaço específico para fazer críticas. Se as críticas forem respeitosas, não trouxerem palavras de baixo nível, não serão deletadas em hipótese alguma. Realmente eu mantenho. E a ideia do canal aqui não é criar uma nova religião. Então, na religião você é cego, mete uma viseira de cavalo em você e você tem que seguir o que os religiosos mandam. A ideia da ciência não é ser religião. Então, você, quando vai para o parâmetro da ciência, a ideia é justamente que você contrarie, que você traga opiniões contrárias para que nós tenhamos nossa evolução em conjunto. Então, não é, realmente não estou querendo que as pessoas que assistem esse vídeo concordem comigo. Se você discorda, vai aí na parte reservada a comentários do vídeo e critica mesmo e fala a tua opinião, que vai ser respeitada. Inclusive eu agradeço que você exponha a tua opinião. Essa é a intenção do canal, é justamente promover material para discussão e material intelectual de acesso a uma grande quantidade de público. E, bom, enfim, quando se começou a ter essa visão de que esse indivíduo ele não deveria ser afastado da sociedade, mas sim ter um acompanhamento psíquico e ser integrado cada vez mais na sociedade, nós começamos com uma nova perspectiva de psiquiatria e de psicologia. Então se acabou com a ideia de hospícios, de manicômios, e se trouxe uma ideia de leitos destinados a pacientes com transtornos psíquicos e transtornos mentais. Então você tem um leito, um setor do hospital direcionado a esse tipo de transtorno. Por que dentro dos hospitais comuns, não um hospital só para esse tipo de transtorno? Justamente para que não se faça essa questão de afastar e esquecer que aquele sujeito ele é integrante da sociedade. Então, quando ele está no meio de outros pacientes que não estão com transtornos mentais, mas sim físicos, ele se tem esse entendimento maior de que esse indivíduo ainda faz parte da sociedade, que ele pertence a nós e nós pertencemos a ele, e que ele não é uma coisa que nós jogamos em um depósito e deixamos lá trancado. E isso já foi um grande avanço. Ainda temos muito a avançar nas questões de transtornos mentais, tanto na compreensão, quanto no tratamento, quanto no acompanhamento, mas esse já foi um princípio assim muito válido e muito importante. Bom, o que mais? A questão que eu me referi, que todos temos transtornos mentais. Obviamente, existem diferenças entre indivíduos que têm um transtorno mais forte, uma questão que estão em surto muitas vezes, com os indivíduos que têm transtornos mais leves ou simplesmente um sofrimento psíquico. O que ocorre? O sofrimento psíquico é natural de nós. Nós sofremos. A vida não é fácil, a vida é difícil. Para outros podem até considerar que seja fácil, mas muitos têm essa interpretação de que a vida é difícil, tem dificuldades no seu dia a dia, tem problemas para resolver, e isso gera um sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico pode sim acabar desencadeando um surto que vai te colocar exatamente de igual para igual com aquele cara que está internado. Então, a princípio, nosso sofrimento psíquico pode ser num grau menor do que daquele indivíduo, que não seja o suficiente para desencadear um surto. Mas a partir do momento que esse sofrimento psíquico se torna forte demais, qualquer um de nós pode desenvolver um surto e pode ir desde cair em depressão, desenvolver bipolaridade, ou pode desenvolver tendências suicidas, ou pode desenvolver alucinações. Então é necessário entender que todos nós estamos sujeitos a isso, não é uma questão de nascimento. Então, transtornos psíquicos e transtornos mentais podem sim ser desenvolvidos e que, de certo modo, todos nós já trazemos algum tipo de transtorno com nós. Porque é impossível você viver em um mundo, e não é o mundo atual, mas um mundo como ele se configura desde que é mundo, com todo o sofrimento, com você sabendo, por exemplo, que pessoas são mortas por outras que deveriam estar protegendo elas, que crianças são estupradas, que pessoas são torturadas, são retalhadas ainda vivas. Você ter acesso a esse tipo de informação e não desenvolver nenhum tipo de sofrimento psíquico é muito difícil.
É só se realmente você já tiver uma estrutura altamente perversa que possa te condicionar a ver isso tudo com uma naturalidade maior. Mas de maneira geral, os neuróticos tendem a, inclusive muitos psicóticos, a maioria deles tende a desenvolver um sofrimento psíquico a partir desse tipo de informação. E mesmo quem se estruture dentro da estrutura perversa, se tiver traços fortes de neurose, provavelmente vai ter, do contrário não vai conseguir sobreviver na sociedade como ela se configura atualmente, a partir de neuróticos. Ela tendo esses traços fortes de neurose, ela também vai ter um sofrimento psíquico em algum nível a partir dessas informações. Pode ser um nível muito menor, mas vai desenvolver algum tipo de sofrimento psíquico. Então é importante entendermos isso, que todos nós temos em um certo nível algum tipo de sofrimento psíquico que pode sim acabar se desenvolvendo para um transtorno psíquico ou um transtorno mental. E aí é uma questão de ter acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico. E, bom, isso foi só realmente para trazer um pouco da contextualização e da história de como são vistos os transtornos psicológicos e transtornos mentais ao longo da história da humanidade. Como eu disse anteriormente, o vídeo seria realmente superficial, obviamente. Se eu for estar entrando em detalhes mínimos, como os processos, tudo aos mínimos detalhes, estamos falando de um vídeo que vai ser bastante extenso. Não é a minha intenção nesse momento, então vou encerrar este vídeo por aqui. Espero que tenha sido útil para pelo menos ter uma nova visão acerca de como se vê o transtorno psíquico e mental. E tem bastante material aí mais detalhado, é fácil de encontrar na internet, então busquem bases de dados aí de artigos científicos, que realmente são uma fonte bem bacana de estar pesquisando. Existem inclusive no YouTube vários vídeos a respeito de como se configurou o tratamento mental ao longo da história, e existem vídeos no YouTube inclusive sobre a forma como funcionaram os hospitais psiquiátricos e como alguns ainda funcionam, algumas vezes até clandestinamente. E para quem tiver interesse, esteja indo em busca e esteja vendo esse material, porque é muito importante nós entendermos essa questão, porque muitas vezes hoje você diz, o cara é louco, tem que ser internado, tem que ser afastado da sociedade. Amanhã você pode acabar desenvolvendo um transtorno e descobrindo que você já era louco há muito mais tempo, assim como eu, assim como todos nós somos. Porque a loucura é muito relativa. Em algum nível, em algum grau, todos somos loucos. Aquela velha história. De médico e louco, todos temos um pouco. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a abrir um pouco mais a concepção de transtornos mentais e se entender que todos estamos sujeitos a algum tipo de transtorno, e é necessário que respeitemos essas pessoas, entendamos que elas fazem parte de nós, fazem parte da nossa sociedade, e amanhã posso ser eu. Então, até mais. Quem gostou, clica aí em gostei. Quem não gostou também clica em não gostei, porque a ideia do canal, como eu disse anteriormente, é expressar opinião. E deixa na descrição o motivo pelo qual não gostou, faz suas críticas aí, desde que sejam respeitosas, serão mantidas e eu agradeço as críticas. Até um próximo vídeo.